21 perguntas e respostas sobre investimentos. Começando com a nossa primeira pergunta: como funcionam os investimentos? Para você entender como funcionam os investimentos, primeiro você tem que entender o que é um investimento. Para isso, nós vamos usar aquela definição clássica que diz que investimentos são aqueles ativos que, após uma análise de suas premissas, garantem que o seu capital estará seguro e um retorno adequado. Só que aí começa o primeiro problema. O brasileiro médio não sabe nem o que é uma premissa. Uma premissa, basicamente, é um argumento lógico que serve para a tomada de decisões. Por exemplo, eu acredito que você deve separar 10% do que você ganha. Isso é uma premissa. Ou seja, não importa se você ganha R$ 1.400 ou R$ 50 mil. 10% será separado para investimentos. Isso é uma premissa. Então, basicamente, analisando por esse aspecto, investimento é tudo aquilo que você consegue manter o seu capital e, acima de tudo, não perder dinheiro e ter um retorno adequado. O que muitas vezes não é o retorno mais absurdo do mundo, mas é um retorno adequado, que pode ser, por exemplo, 12% ao ano, 10% ao ano, 20% ao ano. Então, basicamente, isso é investimento. Eu acho que a melhor definição é a do Benjamin Graham, que diz que investimentos é aquilo que, após a análise das suas premissas, garantem um retorno adequado e a proteção do seu capital. Qualquer coisa além disso, eu acho que é mera especulação. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Investimentos, como começar? Primeiro, eu acho que o meio mais fácil de você começar, ou mais interessante, é adquirindo conhecimentos. Eu acho que você deveria começar, por exemplo, nos investimentos, lendo, por exemplo, livros dos mais simples possíveis, como, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária. Ah, mas esse livro não tem nada a ver com investimentos. Tem sim. Se você não tiver a mentalidade de investimentos, você nem vai começar nos investimentos. Ou você pode ler também O Homem Mais Rico da Babilônia, que também é um livro muito interessante. Eu acho que esse é o melhor meio de você começar nos investimentos, adquirindo conhecimento. A nossa terceira pergunta é: como fazer investimentos? É muito simples, pessoal. Você vai abrir uma conta em uma corretora, que você pode fazer dentro de um banco. Qualquer pessoa hoje em dia tem uma conta em um banco. E ali você vai escolher um ativo. Esse ativo pode ser de renda fixa ou variável, como por exemplo Tesouro Direto, ou uma ação, ou de repente um fundo de investimento imobiliário, também conhecido como FII, ou qualquer outro título. Mas basicamente é assim que você faz. Você não faz diretamente. Você tem um intermediador chamado corretora e a partir dali você faz os seus investimentos. De uma forma bem simples, automática e totalmente digital. Então, qualquer corretora serve para esse propósito e é assim que você faz investimentos. É como se você escolhesse verduras na feira. Você vai, escolhe um ativo, fala, eu quero esse, e ele vai ser atrelado ao seu CPF, por exemplo. Então é muito simples fazer investimentos. Nossa quarta pergunta é: como estudar investimentos? É outra coisa muito interessante também. Só que basicamente para você estudar investimentos, você pode seguir pessoas em redes sociais, como eu aqui no caso, você pode me seguir. Só que, na verdade, também é muito interessante que você tenha a sua própria filosofia de investimento e não apenas siga o que outras pessoas dizem. Para isso é muito interessante que você leia livros, se aprofunde no assunto através de livros, siga influenciadores que realmente estão pensando em você e não apenas te tratando como gado para te enfiar dentro de uma corretora. Então eu acho que esse é o melhor jeito, na verdade, de você estudar investimento, é você ser um autodidata. Uma coisa que tem um livro, vou até pegar esse livro aqui. Esse livro aqui, pessoal, não tem nada a ver com investimento, mas Lifelong Learners, o poder do aprendizado contínuo. Infelizmente, pessoal, ainda mais em um país que tem leis que não são respeitadas como o Brasil, você terá que ser um eterno aprendiz quando o assunto é investimento. Infelizmente, essa é a realidade. Nenhum outro influenciador de finanças vai te dizer isso, porque, sinceramente, eu vejo que muitos deles, o único objetivo que eles têm é te enfiar para dentro de uma corretora e ganhar uma porcentagem disso, ou ganhar o seu merchan. Então, infelizmente, essa é a realidade. Você vai ter que estudar continuamente investimentos. Por quê? Porque o nosso país não é um país que tem regras claras como os Estados Unidos, por exemplo. O nosso país não funciona assim. Essa é a realidade. Ninguém fala isso, mas é a realidade, pessoal. Nosso país, olha só o que está acontecendo com o X, por exemplo. Não dá para confiar plenamente. Então, como estudar investimentos? Eu vou ser sincero para você. Siga influenciadores sinceros. Siga influenciadores que não têm rabo preso com corretora, por exemplo. E aprenda também a ser um lifelong learner. Aprenda a estudar continuamente por conta própria e aprenda o aprendizado contínuo. Esse é o melhor conselho que eu dou para você. Onde fazer investimentos com pouco dinheiro? Como eu disse para você, hoje em dia existem fundos imobiliários que você consegue comprar com R$20, R$10, R$30. O Tesouro Direto você consegue também investir com uma quantia baixa de dinheiro. Enfim, pessoal, onde fazer, na verdade, é como.
como manter o hábito de investimento, acho que você deveria se preocupar mais com isso, porque onde não faltam opções. Renda fixa, renda variável, as opções são imensas, na verdade é uma cesta. Eu acredito que existam tantas opções que você pode até se enquadrar em uma coisa chamada, esse fenômeno se chama paradoxo da escolha, quando você tem tantas opções que não consegue escolher por nada. Eu acredito que nos investimentos é assim também. Você tem tantas opções, tantas ações, então você acaba não conseguindo se decidir exatamente por ter opções demais. Então, eu acho que onde fazer os investimentos não é o problema. O problema é você ter uma filosofia clara de investimentos, que eu vejo que muitas pessoas não têm e acabam caindo em falácias como tigrinho, por exemplo. Isso dá para ser considerado um investimento? É uma piada, né? Enfim, não faltam opções para você investir com pouco dinheiro. Nossa sexta pergunta: onde fazer investimentos seguros? É muito simples. Abra uma conta na corretora, por lá você vai ter toda a segurança para você fazer seu investimento. Qualquer outro lugar, a gente já vê que pode ser que alguém tá passando a perna em você. Então, abra uma conta na corretora. Não custa nada, é de graça. Ele não vai mudar nada para você. É muito rápido, é fácil, é prático. Então, abra a conta na corretora. Nossa sétima pergunta: o que são investimentos? É uma pergunta levemente diferente da primeira, só que a resposta é a mesma. Investimento é tudo aquilo que você aporta um dinheiro e tem expectativa de retorno. Então, basicamente, isso é o investimento. E vamos para a nossa oitava pergunta: o que são investimentos de renda fixa? Investimentos de renda fixa são aqueles que as regras são claras já no momento da aplicação. Significa que quando você investe, você já sabe rendimento, taxa, prazo, índice que é fixado esse investimento. Então, basicamente, isso é um investimento de renda fixa. Nona pergunta: o que eu devo saber sobre investimento? Essa é uma pergunta muito interessante, mas eu acho que você deve saber, basicamente, é o seguinte: investimentos não estão soltos no mundo. Eles estão ligados à política, às decisões de um país, ao que acontece na China, por exemplo, pode afetar seus investimentos aqui no Brasil. Então, o que você deve saber sobre investimentos para você ser um bom investidor, não adianta só você ficar sabendo numerozinhos, não sei o que, formulazinhas mágicas. Você tem que entender de muitas coisas, você tem que entender de muitas áreas, você tem que entender de vários ramos, de várias ciências diferentes, de psicologia, por exemplo, de antropologia. Eu acho que o que você deve saber sobre investimento saber apenas números não vai fazer você ser um bom investidor. Outra pergunta que eu sempre recebo: quais investimentos têm liquidez diária? Basicamente, se você não sabe, liquidez diária basicamente a capacidade de você converter em dinheiro o seu investimento a qualquer momento. É basicamente isso que é liquidez diária, ponto. E os principais investimentos com liquidez diária no Brasil são Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária, Fundo DI e a poupança. Ponto. Basicamente, esses são os principais investimentos com liquidez diária. Outra pergunta que eu sempre recebo também, a nossa 12ª pergunta o que são investimentos com juros compostos? Aqui a gente tem uma pequena confusão. Porque juros compostos é uma coisa, digamos assim, investimento é outra. Porque se você for ver, juros compostos, só aí são duas palavras. Uma palavra é juros e a outra são compostos. Primeiro, o que significa juros? Basicamente, juros é a remuneração que você recebe por um dinheiro emprestado. Ponto. E existe, dentro dos juros, duas coisas importantes. Primeiro o juros simples, que é um juros calculado apenas em cima do valor principal investido. E os juros compostos, que é aqui que está a mágica, que é quando os juros é calculado em cima dos juros que você já recebeu. Então, basicamente, só dentro de juros nós temos essas duas definições. E se você for ver, basicamente, qualquer investimento que você faz em um tesouro, ou em ações, ou fundos imobiliários, se você reaplicar tudo que você receber em dividendos e etc., você vai sofrer a consequência dos juros compostos, que você está recebendo e reaplicando. Então, baseando-se nessa premissa, qualquer investimento que você receber aquilo e não usufruir daqueles juros e reaplicar ou recomprar ações, por exemplo, você está sendo beneficiado de um investimento com juros compostos. Uma outra pergunta que eu sempre recebo, que quando eu vejo, eu falo, sai que é golpe, qual investimento com retorno rápido? Se você escutar isso aí, pessoal, já põe a mão no bolso, vê se a sua carteira tá ali, bater sua carteira. Porque, desculpa pessoal, mas assim, investimentos, toda vez que você fala esse negócio de investimento com retorno rápido, esquece. Nem é o pensamento de investimento que você deve ter, então, que você deve ter, na verdade. Então, se você escutou isso, como eu falei, põe a mão no bolso, vê se a sua carteira tá aí, porque bater sua carteira. 13ª pergunta: quais seriam os melhores investimentos para iniciantes? Ou o melhor investimento para iniciantes? Pessoal, vamos lá, você iniciando no mundo dos investimentos é como você iniciando em qualquer coisa na sua vida. Você não vai iniciar, por exemplo, vamos supor, você quer correr uma maratona. Você não vai começar já correndo 21 km, já correndo 15 km. Você vai começar correndo muitas vezes 1 km. Então, com os investimentos é igual. Você quer começar a investir, aí já começa lá com opções binárias, e não sei o que, e trader, e não sei o que lá, e não sei o que mais, e investimento em Forex, e não sei o que. Gente, você está começando a investir. Você quer sentir o que é o gostinho dos juros compostos?
Pô, começa comprando, de repente, Tesouro Direto, fundo de investimento imobiliário, uma ação boa pagadora de dividendo, especialmente uma muito conservadora, num ramo muito consolidado. Começa de leve. Imagina que como qualquer outra coisa na vida, você não vai começar já no topo. Uma outra pergunta que sempre recebo é, nossa 14ª pergunta, uma pergunta que sempre recebo é, quais são os melhores investimentos para aposentadoria? Aí que tá, pessoal. Entra de novo o nosso conceito do nosso livro aqui, ó. Aposentadoria. O que você espera na sua aposentadoria? Você espera ter um fluxo de caixa constante para você viver bem, tranquilamente. Em um país como o nosso, você acha que é possível te dizer isso hoje? É possível alguém te dizer isso hoje? Se você vai aposentar hoje, beleza. Aí é fácil de dizer. Mas se você vai se aposentar daqui a 30 anos, será que tem como dizer isso? Então, eu continuo reiterando. Ó, aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo. Se você quer realmente fazer uma carteira boa para sua aposentadoria, você vai ter que aprender continuamente sobre investimento. Você vai ter que entender muito mais do que investimento, especialmente no nosso país. Eu reitero isso. Especialmente no nosso país, você tem que entender muito mais do que investimento. Você tem que entender de antropologia, política, poder, psicologia. É muito mais profundo. Aqui, muitas vezes você fala, não, mas você não está entendendo. Existe aquela regra, a fórmula mágica. Essa fórmula foi aplicada nos Estados Unidos. Você está nos Estados Unidos, ou você vai investir nos Estados Unidos, beleza, aí eu não estou falando nada. Mas aqui é Brasil, adapte-se a isso. No Brasil, ó, lifelong learners, você vai ter que aprender durante sua vida inteira, porque pode ser que eles mudem a regra lá na frente, então você tem que sempre estar aprendendo. 15ª pergunta, quais são os investimentos sem risco? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou dizer para você que basicamente não existe um investimento sem risco. Ah, mas o Tesouro Direto, você tem garantia de que o seu país não vai falir? O Brasil, por exemplo, consegue garantir isso? Ah, mas eu tenho ouro, por exemplo. Você vai garantir que ninguém vai roubar esse ouro que você tem? Talvez, eu acredito que eu me enganei. Existe um investimento que pode ser sem risco e que você pode levar ele pro caixão. Chama-se Bitcoin. Talvez, além desse, nenhum outro exista. A nossa 16ª pergunta, uma pergunta muito interessante que recebo constantemente é: quais investimentos não têm IOF? Se você não sabe, IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. E basicamente, nós temos os seguintes investimentos que não possuem IOF: a poupança, a LCI, a nossa letra de crédito imobiliário, a LCA, letra de crédito do agronegócio, CRI, que são o certificado de recebíveis imobiliários, e o CRA, que é o certificado de recebíveis do agronegócio. Basicamente são esses 5 investimentos que são isentos de IOF. Qual a diferença entre investimentos e negócios? Basicamente, investimentos você está colocando o dinheiro que você já conquistou para que ele proteja o principal que você tem e te remunere acima disso, consequentemente te ajudando a não sofrer tanto com a inflação e com outros tipos de desvalorização da moeda e, é claro, ganhando um capital. Já um negócio é uma atividade econômica onde você compra, vende ou produz algum serviço mirando a obtenção de lucro, que pode não vir. E também esse negócio pode vir a falir. Só que, acima de tudo, eu acho que a diferença primordial entre um investimento e um negócio é que o negócio é uma atividade extremamente ativa, ou seja, terá que depender do seu tempo, aquela velha história, quem engorda o boi é o olho do dono. Nos negócios é dessa forma. Não estou dizendo que nos investimentos você não deve acompanhar, sim, você deve, mas não é uma gestão totalmente ativa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, se você abrir um negócio no ramo de restaurantes, a sua vida vai ser um inferno. Por quê? Porque a sua margem é baixa, os produtos são perecíveis, rapidamente estragam, o funcionário pode chegar atrasado ou nem vir trabalhar. Então, basicamente, a diferença é essa. No investimento, você tem uma gestão ativa, obviamente, você vai ter uma gestão ativa dos seus investimentos, mas você não tem que estar constantemente trabalhando naquilo, como no caso dos negócios. Então, eu acho que a diferença primordial é essa. O investimento é um investimento é um dinheiro que você já ganhou, que você está obtendo algum retorno e, acima de tudo, protegendo o seu capital. Nos negócios, ou vamos definir da seguinte forma: no investimento, você seria o sinal amarelo. Você está com atenção ali para não perder dinheiro. E nos negócios é o sinal verde, onde você avança com força e acelera. Basicamente, essa é a diferença. 18ª pergunta: qual é a diferença entre investimentos e seguros? Já falei basicamente o que é investimento aqui, então não vou falar novamente, mas investimento é aquilo que você quer, uma proteção do seu capital inicial e um retorno adequado. Já o seguro é muito diferente, você paga um prêmio para se uma eventualidade acontecer na sua vida, como por exemplo, um seguro do seu automóvel. Você vai pagar um prêmio para se aquilo vier a acontecer com o seu automóvel, você tem uma batida, por exemplo, você receber o dinheiro do conserto do carro, ou de repente até o valor total do carro, no caso de uma perca total. Só que aquilo que foi pago de prêmio, você não recebe de volta. Foi pago de prêmio, você não necessitou, ninguém quer necessitar de um seguro, só que você não recebe aquilo de volta. Só que tem uma coisa interessante, nos investimentos também existe uma forma de você assegurar seu investimento, digamos assim, que são por meio do mercado de opções, que é um mercado muito mais aprofundado que eu não vou falar nesse vídeo aqui, mas também a opção de você fazer um seguro das suas ações, por exemplo. Então eu diria que basicamente essa é a diferença entre investimentos e seguros. 19ª pergunta: qual é a diferença entre investimentos e finanças? Investimentos e finanças. Investimentos é aquilo onde você
protege o seu capital e tenta obter lucro. A finanças, pessoal, tem uma diferença dos investimentos que é: finanças pode ser qualquer coisa. Pode ser basicamente você controlar o quanto que você recebe e o quanto que você gasta. Pode ser você controlar suas finanças pessoais. Pode ser você ter um orçamento familiar, um orçamento pessoal. Pode ser você ter um orçamento, por exemplo, de quanto você pode gastar com alimentação. Então, a finanças basicamente é como você controla aquilo que você recebe e você gasta. E o investimento é aquilo que sobrou, como você mantém esse dinheiro no longo do tempo e aumenta o seu capital. 20ª pergunta: qual é a diferença entre adquirir uma ação e um investimento? Primeiramente, não dá para dizer que uma ação não é um investimento. Só que, na verdade, quando você adquire uma ação, você está sendo sócio de uma empresa. Você está comprando uma parte do capital dela. Então, consequentemente, essa ação pode multiplicar por 300%, 400, 500, 1000 vezes, ou pode vir a zero. Já quando você adquire um investimento, especialmente se for de renda fixa, você está adquirindo uma teórica certeza de que você terá aquele retorno ao longo do tempo. Então, basicamente, eu acredito que essa seja a diferença entre uma ação e um investimento. Numa ação, você está se tornando sócio de uma empresa. E no investimento, você está emprestando dinheiro para alguém. Lembrando que uma ação não quer dizer que você não está investindo seu dinheiro. Mas para uma definição mais didática, eu acho que seria interessante separar nesses dois aspectos. Nossa última pergunta, 21ª pergunta: a partir de quando devo começar a investir? Sinceramente, pessoal, eu acho que você deve começar a investir a partir do momento que você entendeu o que é inflação. A partir do momento que você entender que o Estado não está nem aí para você, que o Estado tem uma meta de inflação, ou seja, que o Estado desvaloriza o seu dinheiro. Eu acho que a partir do momento que você entender isso, você deve começar a investir. Pode ser no mercado de ações, pode ser em você mesmo. Por exemplo, se abdicando de fazer certas coisas que você gosta de fazer para fazer outras que você pode ter mais resultado no futuro. Ou pegando esse seu belo PC gamer e ao invés de passar o dia inteiro jogando tempo fora, jogando LOL, por exemplo, você pegar esse PC e fazer alguma coisa útil, alguma coisa que te remunere, que te traga algum dinheiro, como por exemplo a edição de vídeo. Eu acho que a partir do momento que você entendeu essas verdades básicas, você deve começar a investir. E esse foi o nosso vídeo, 21 perguntas e respostas sobre investimentos. Eu gostaria de saber a sua opinião. Se esse vídeo agregou de alguma forma para você, eu gostaria de te convidar a se inscrever nesse canal. Vou separar mais 2 vídeos para você aqui. Te vejo lá.